Boa noite a todas e todas. É com grande satisfação que o Clube de Engenharia recebe hoje o almirante de esquadra Bento Albuquerque, que está à testa do Programa Nuclear da Marinha e do Programa de Construção do Submarino Brasileiro à Propulsão Nuclear. Nós temos a satisfação de contar com a presença do ex-ministro da Marinha, almirante de esquadra Mauro César Pereira, do ex-comandante da Marinha, almirante de esquadra Júlio Soares de Moura Neto, o presidente da Academia Nacional de Engenharia, que copatrocina essa solenidade, o meu caro amigo Francis Bogossian, do nosso almirante Max, almirante de esquadra Max, seu nome inteiro eu não me lembro. E de engenheiros, engenheiras dessa plateia tão vibrante. Eu queria dizer que a nossa Marinha tem tradição em encarar desafios tecnológicos, tem tradição de trabalhar com a nossa engenharia, é uma tradição que já data de há muito, anterior mesmo à instalação de cursos de engenharia no Brasil. O Arsenal de Marinha é mais antigo. E mais recentemente, ao longo do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, com o almirante Álvaro Alberto, demos os primeiros passos no sentido de dominar a tecnologia nuclear. O almirante Álvaro Alberto é pioneiro nesse trabalho, presidiu a Academia Brasileira de Ciências, fundou o Conselho Nacional de Pesquisas, criou a Comissão Nacional de Energia Nuclear, é o patrono das atividades nucleares em nosso país. Posteriormente, a nossa Marinha, a partir do trabalho do nosso almirante Arnaldo Januzzi, Maximiano da Fonseca, Otton Pinheiro da Silva, nós começamos a trabalhar continuamente em torno do domínio do ciclo do combustível nuclear e tivemos êxito em pouco tempo, graças à tenacidade e ao patriotismo de uma pleiade de profissionais da nossa Marinha de Guerra. Esse trabalho teve continuidade em todos os regimes e governos. E é um trabalho que deve ser motivo de orgulho de todos os brasileiros. Por isso, repito, ao nosso Clube de Engenharia, que tem como um dos seus pilares de atuação a defesa da soberania nacional, nos é extremamente grato, extremamente importante receber hoje o almirante Bento Albuquerque para que nos ensine e nos informe sobre as atividades presentes da nossa Marinha no âmbito da energia nuclear. Muito obrigado. Não quer falar do púlpito? O cerimonial sempre complica a gente, né? Mas eu devo confessar que mais ajuda do que atrapalha.
Dr. Pedro Celestino, presidente do Clube de Engenharia, Dr. Francis Bogossian, presidente da Academia Nacional de Engenharia, Almirante de Esquadra Mauro César, ex-ministro da Marinha, Almirante de Esquadra Moura Neto, ex-comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Max, coordenador geral do submarino de propulsão nuclear da COGES. Acho que acertei o nome, não sei. Mas eu não vou nominar todos que aqui se encontram, porque eu devo confessar que, além do tempo, eu estou um pouco nervoso, né? E vou dizer para vocês por que eu estou nervoso. Recentemente já fiz apresentações para presidente da República, para ministro de Estado, né? No exterior, acabo de regressar do exterior, estive na Universidade de Princeton, no Wilson Center, sempre fazendo apresentações, no Colégio Interamericano de Defesa, mas nunca fiz uma palestra para minha mulher, que está sentada aqui na primeira fila, né? Então, eu peço desculpa à audiência se eu não consegui expor da maneira como eu gostaria todos os meus pensamentos e considerações. Presidente, eu trouxe um texto, mas eu vou me aventurar a não utilizar o texto. Vou procurar fazer minha apresentação de forma aberta e vou deixar esse texto aqui com o clube, caso haja interesse. Ele está aqui disponibilizado aos senhores, né? Mas vamos iniciar, então, a apresentação sobre o Programa Nuclear da Marinha e o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, conhecido como PROSUB. Inicialmente, eu gostaria de apresentar como nós estamos estruturados. Nós estamos estruturados através de um órgão de direção setorial da Marinha, que é a Diretoria Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico, que eu sou o diretor-geral. Temos aqui do lado direito, no setor verde, o Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro. O almirante engenheiro naval Delgado é o diretor desse centro, que congrega alguns institutos de ciência e tecnologia na área de simulação, tecnologia da informação, estudos do mar, sistemas de armas e sensores. E temos ali do outro lado as organizações que fazem parte do Programa Nuclear da Marinha e do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, né? A COGES, que eu já citei, que temos o Almirante Max há mais de 5 anos à frente dessa coordenadoria, que foi criada especialmente para o desenvolvimento desses programas. Temos o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, que tem 2 sítios, assim, um na cidade de São Paulo, o outro na cidade de Iperó, e que tem lá o setor de desenvolvimento nuclear. Quero apresentar aqui o contra-almirante engenheiro naval Ferreira Marques, que é o diretor de desenvolvimento nuclear da Marinha. Temos o desenvolvimento de projetos de submarinos, acho que não está aqui. Temos também o Centro Industrial, que fica localizado em Aramara, em Iperó, e temos um batalhão de defesa nuclear, bacteriológica, química e radiológica. E a recém-criada Agência de Segurança Nuclear, que o diretor é o contra-almirante engenheiro naval Ruivo também, que se encontra aqui. Bom, passemos então a um sumário. Vou seguir esse sumário, peço desculpa aos senhores, eu vou apresentar aqui informações óbvias e claras, mas eu acho que serão importantes para contextualizar o nosso raciocínio. Falaremos sobre o Brasil, falaremos sobre segurança, os programas, salvaguardas e, por fim, algumas considerações. Visão geral do Brasil. Somos o 6º país em extensão territorial, né? Isso significa para nós o quê? Grandes reservas naturais e fronteira com 10 países, aproximadamente 15.500 quilômetros de fronteira terrestre e 7.500 quilômetros de fronteira marítima, o que nos coloca sobre o Atlântico.
Nossa população já passamos dos 200 milhões de habitantes e provavelmente em 2050 seremos cerca de 250 milhões. Nossa economia, somos o 9º PIB do mundo. O PIB por si só já é significativo, mas se nós vermos algumas características da nossa economia, elas nos chamam a atenção. Nossa economia é totalmente dependente do comércio. E esse comércio, 95% dele é feito pelo mar. 10% da carga mundial passam por portos brasileiros. Temos, por falar nisso, quase 230 portos. Os maiores parceiros comerciais do Brasil, China, Estados Unidos e Argentina. Os dois primeiros, quase a totalidade das nossas trocas são feitas pelo mar. Inclusive com a Argentina, que é nosso vizinho ao sul, a maior parte do comércio é feito pelo mar. 93% da produção de petróleo no mar, 75% de gás também. Ou seja, nossa segurança depende de nossa segurança no mar. Bom, e no contexto internacional, como é que nós nos encontramos? Nós fazemos parte de um seleto grupo de países que tem uma das 10 maiores populações, um dos 10 maiores extensões territoriais, uma das 10 maiores economias. Quem são esses países? Estados Unidos, Rússia, Índia, China, e se considerarmos a União Europeia como um bloco de países, lá eles se encontram. E o Brasil está lá. Interessante, o Brasil é o único desses países que se utiliza da energia nuclear somente para fins pacíficos. Bom, vamos falar agora de segurança. Segurança, entenda-se aí por segurança, a capacidade para nós exercermos a nossa soberania. E escolhemos 3 vieses: energia, tecnologia e defesa. Aqui, defesa entendida como o elemento militar da segurança. E nesses vieses que nós escolhemos, é que nós consideramos que os nossos programas têm a maior contribuição para o país. Vejamos então a energia. Energia é a base de desenvolvimento para qualquer país. E como é que está a nossa matriz energética? 76% da nossa matriz energética advém de hidroelétricas, sendo que hoje 52% é utilizado em face do regime de chuva. O resto é complementado por combustíveis fósseis. 2,2%, professor Rex Nazaré, é proveniente da energia nuclear, né? O que nos parece um paradoxo. Um país que tem a 7ª reserva de urânio, isso do que nós temos prospectado do mundo. Reserva essa que poderia, se a nossa matriz toda fosse nuclear, prover energia para o país por 100 anos. E nós temos 2,2% de energia nuclear. E nós entendemos que investimento em tecnologia nuclear é um compromisso com as gerações futuras. E a diversificação da nossa matriz energética significa segurança também. Bom, no que diz respeito à tecnologia, nós acreditamos que os nossos programas trazem bastante inovação, o que gera competitividade e desenvolvimento. O impacto tecnológico, para os senhores terem ideia, que o nosso programa trouxe ao país nos últimos 10 anos, é isso: 700 empresas nacionais envolvidas, 18 universidades e institutos de pesquisas, 5.000 empregos diretos gerados e 12.500 empregos indiretos. No que diz respeito à defesa, à sua vertente militar, gostaria aqui de apresentar esse mapa, vamos dizer assim, em que ali está apresentada a nossa Amazônia.
a Marinha, no início dos anos 2000, entendia que a Amazônia sempre trouxe bastante atenção, não só da comunidade internacional, mas particularmente da nacional. E, de certa forma, nós dávamos as costas. Aprendi muito isso com o ministro Mauro César, quando foi seu assessor no gabinete, de que o Brasil dava as costas para o mar. Nós esquecíamos que tínhamos não só o envolvimento todo, como eu acabei de citar anteriormente, como riquezas e uma área jurisdicional que corresponde a 90% da nossa Amazônia. Aí, a Marinha, muito feliz, batizou essa área de Amazônia Azul. Área essa que é vital para o futuro do país e é vital pelas suas riquezas, pelas linhas de comunicação marítimas que fazem parte desse território. E o nosso entorno estratégico é esse, adjacente à Amazônia Azul, que é o Atlântico Sul, que é uma área de interesse imediato do país, como veremos a seguir. Olha só o que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico colocou no seu relatório, recentemente publicado, The Ocean Economy, em 2030, que o comércio marítimo crescerá até 380% nos próximos 12 anos. A migração do centro econômico irá para as regiões orientais. O Atlântico Sul crescerá de importância enormemente em face das suas linhas de comunicação marítima. E isso vai levar ao nosso poder naval ter cada vez mais alcance. Ou seja, nós teremos que ter condições de atuar além do nosso entorno estratégico. E isso já vem ocorrendo, de certa forma. A Marinha está cada vez mais presente na costa oeste da África, realizando exercícios, orientando e preparando novas marinhas, como marinhas amigas, e, de certa forma, dando segurança ao fluxo comercial naquela região. E quem somos? Somos uma marinha de quase 90 navios, operando tanto no contexto oceânico quanto no contexto ribeirinho. Temos uma força de trabalho de aproximadamente 85 mil pessoas, sendo que destas, 20 mil são fuzileiros navais. Temos uma doutrina própria, coerente com o nosso contexto estratégico. E temos uma capacidade expedicionária já demonstrada no Haiti, por 20 anos, e no Líbano, já por 6 anos. Ou seja, somos atores globais. E submarino? Operamos submarinos há mais de 100 anos, desde 1914. Iniciamos com submarinos italianos, adquiridos na Itália, no início da década de 1914. Depois, adquirimos submarinos norte-americanos e, na década de 70, adquirimos submarinos de origem inglesa, o que nos deu um padrão operacional elevado e contribuiu muito para a evolução da nossa doutrina do emprego da arma submarina. Depois, adquirimos submarinos da Alemanha, 5 submarinos, sendo que 4 deles foram construídos no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, como nós veremos mais adiante. E mais recentemente, através do acordo estratégico com a França, iniciamos a construção e o projeto de submarinos no país. Essa força centenária, ela já possui uma doutrina própria confiável, que evolui de acordo com o nosso contexto estratégico. Formamos e treinamos o nosso próprio pessoal e também de marinhas amigas quando solicitados. O pano de fundo desse slide são 3 submarinos nucleares
dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França, atracados na nossa base naval do Rio de Janeiro durante as comemorações do centenário da nossa Força de Submarinos. Eu acho que isso também diz alguma coisa para nós. Bom, voltando um pouco no tempo, vamos falar da arma submarina. Submarino, ele foi concebido bem antes da Primeira Guerra Mundial. Mas foi nessa guerra que a arma foi provada e aprovada em combate. Teve uma grande evolução no período entre guerras. E na Segunda Guerra Mundial foi uma arma efetiva na negação do uso do mar, principalmente nas batalhas no Atlântico e nas operações da Marinha Americana no Pacífico. Entretanto, com o advento e o desenvolvimento de novas tecnologias, e aqui eu vou citar o radar, passou a ter uma forte limitação em face da sua exposição, quando carregando suas baterias na superfície ou quando as carregando em snorkel. E isso, como sempre, foi superado pelos Estados Unidos com o advento da propulsão nuclear, que permitiu uma geração de energia de maneira anaeróbica, a manutenção de maiores velocidades, uma mobilidade estratégica impressionante, o desenvolvimento da própria estratégia de negação do uso do mar e permitiu que essa arma cobrisse extensas áreas de operação. Ou seja, o submarino nuclear, o submarino de propulsão nuclear, é uma arma de dissuasão notável. Essa fotografia é o submarino do Nautilus, da Marinha Americana, que foi lançado ao mar, submarino de propulsão nuclear, em 1952, se eu não me engano. Bom, vamos falar agora dos nossos programas. Eu acho que eu não preciso, depois do Dr. Pedro Celestino ter feito referência ao almirante Álvaro Alberto, eu não preciso citar. Mas é efetivamente a pessoa que tinha, uma pessoa de visão, né, que já naquela época pregava que o desenvolvimento científico e tecnológico está intimamente ligado com a prosperidade do país. E eu acho que ele é uma grande referência para toda a sociedade brasileira. Bom, foi ele também, eu acho que o Dr. Pedro Celestino não mencionou isso, e eu vou aproveitar, que trouxe os primeiros 3 conjuntos de centrifugação para enriquecimento de urânio do Brasil em 1954. Já naquela época ele demonstrava interesse na separação isotópica. Bom, e o nosso programa nuclear? O plano estratégico da Marinha, já na década de 70 do século do passado, indicava que a Marinha deveria se capacitar para projetar e construir submarinos de propulsão nuclear. Então, em 1979, nós iniciamos o nosso programa nuclear, em parceria com o INPEM, a fim de dominar o ciclo do combustível e o projeto de reatores. Bom, o projeto e construção do primeiro reator foi feito na parceria Marinha IPEM, e temos, desde 1988, funcionando até hoje, um reator de pesquisa de baixa potência conhecido como IPEM MB-01. Concomitantemente, né, dominamos o ciclo completo do combustível com tecnologia nacional, também em 1988. Do ciclo, que os senhores podem ver aqui, tirando a prospecção, mineração e beneficiamento, o resto todo é realizado
no Centro Tecnológico da Marinha, em São Paulo. Temos aqui, eu observei, Dr. Tupinambá, ex-presidente da Indústrias Nucleares do Brasil, né, que não sei se o Dr. Reinaldo está aqui, que é o atual presidente, mas eles é que são responsáveis pela prospecção, mineração, beneficiamento, né, indústrias nucleares do Brasil. O restante, a conversão, o enriquecimento, o combustível, tanto para o submarino nuclear, quanto para o nosso laboratório de geração de energia nucleoelétrica, é feito no Centro Tecnológico da Marinha, em São Paulo. Bom, Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo. Como eu disse anteriormente, nós temos a sua sede localizado dentro do campus da USP, e aqui cabe uma ressalva, nós estamos lá desde 1981, né, dentro do campus da USP, em uma área cedida pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN. Né. Lá temos cerca de 1.200 pessoas, 70% delas civis, escritórios de projeto, 8 laboratórios de testes, né. Temos a diretoria, o almirante Ferreira Marques, que aqui se encontra, o nosso Centro de Desenvolvimento de Submarinos e o reator que está lá operando desde 1988. Já em Aramar, nós temos o nosso centro industrial, um centro de instrução e adestramento nuclear, criado há alguns anos atrás, o Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica, cerca de 1.800 pessoas, 17 laboratórios e diversas unidades industriais. E qual o laboratório mais importante e qual a prioridade hoje do nosso programa nuclear? É reproduzir a planta de propulsão em terra. E esse é o Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica. Ele iniciará suas operações em 2020 e já agora, no ano de 2018, nós realizamos o primeiro teste com uma turbina. Falaremos agora daquilo que o almirante Max mais gosta, o ProSub. Bom, quais são as origens desse programa? Como eu falei anteriormente, tudo isso começou lá no plano estratégico da Marinha, na década de 70. Na década de 80 e 90, nós firmamos um contrato com a Alemanha para a construção de submarinos, que eu já mencionei, 5 submarinos, e recebemos transferência de tecnologia na construção deles, né? E também iniciamos projetos de submarino, tanto convencional quanto de propulsão nuclear. Infelizmente, devido à falta de investimento e recursos, nós tivemos que parar com esses projetos. Entretanto, as condições econômicas e geopolíticas do país, no início dos anos 2000, mais precisamente em 2008, permitiu que nós assinássemos um acordo estratégico com a França. Acordo esse que permitiu a realização de contratos para a construção de 4 submarinos convencionais e um submarino de propulsão nuclear, bem como a construção de um estaleiro e de uma base naval. Gostaria aqui de ressaltar que o projeto básico do nosso submarino de propulsão nuclear foi finalizado e certificado pelos franceses em janeiro de 2017. No momento, nos encontramos na fase de detalhamento. Bom, o que é esse complexo naval em Itaguaí? Complexo esse localizado a aproximadamente 60 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Lá está a nossa unidade de fabricação de estruturas metálicas, localizada ao lado da Nuclep, do nosso presidente, almirante Seixas, que aqui se encontra também. Aqui está localizada a Nuclep e aqui a nossa UFEM. Repare os senhores que em 2010, isso aqui era um terreno vazio,
recém-feita a terraplanagem. Em 2 anos e 8 meses, inaugurávamos a unidade de fabricação de estruturas metálicas, ainda no comando do almirante Moura Neto. E aqui em 2018, essa unidade aqui tem 2 submarinos sendo montados em suas instalações. Já na parte marítima do estaleiro e base naval, em 2010 era isso, em 2017 estávamos assim, e agora em 2018 temos um submarino no estaleiro de construção sendo integrado. Eu acho que isso, no mínimo, mostra a seriedade e a vontade na execução desses programas. Bom, e o investimento que foi feito? Só na Nuclep, Almirante Seixas, 480 milhões. Depois a gente vai cobrar, né? 480 milhões. Para os senhores terem ideia, o que significa transferência de tecnologia em capacitação, 5 bilhões já custou ao país para formar técnicos e engenheiros no exterior. Isso é um patrimônio intangível. Os senhores terem ideia, nesse complexo aqui, a UFEM, mais o estaleiro de construção, hoje em dia, nós temos lá 1.140 funcionários altamente qualificados. Apenas 6 deles são franceses. O investimento no estaleiro e base naval, até o momento, 7,6 bilhões de reais, os empregos e as empresas que eu já citei. Bom, agora para eu poder beber um copo d'água, eu gostaria de mostrar para vocês um filmete de 1 minuto que mostra todo esse desenvolvimento que foi feito na região de Itaguaí. Esse filmete será passado aqui. Como é que eu faço para executá-lo? Está contigo? Tá. Talvez apagar um pouco essa luz. Bom, dando prosseguimento à nossa apresentação, falarei agora rapidamente sobre salvaguardas. Salvaguardas nucleares. Esse é um tema que nos traz bastante apreensão, tendo em vista a desconfiança internacional em relação aos nossos programas. E aqui eu gostaria de mostrar aos senhores, provavelmente de conhecimento de todos, mas alguns aspectos que às vezes as pessoas deixam de considerar. A nossa Constituição Federal, ela preconiza a defesa da paz, liberdade e autodeterminação dos povos e a solução pacífica de conflitos e não intervenção. Isso está no seu artigo 4º. Já no seu artigo 21,
ela preconiza que toda atividade nuclear em território nacional será para fins pacíficos. Ademais, nós somos sócios fundadores da Agência Internacional de Energia Atômica. Estamos lá há mais de 60 anos. Também somos signatários dos tratados de Tlatelolco, da Antártica e das Opacas, que tornam o Atlântico Sul, a América Latina, livre de armas nucleares. Então, essa desconfiança, pelo menos dentro do preceito legal e constitucional, não nos parece correta. E temos alguns exemplos para mostrar práticos. Caso único no mundo, o nosso programa nuclear. Desde o início, em 1988, quando inauguramos o nosso laboratório de enriquecimento isotópico, lá em Aramar, com a presença do presidente Sarney e do presidente Alfonsi, estamos comemorando agora 30 anos desse evento. Desde aquela época, iniciamos um relacionamento de confiança mútua com um país vizinho, no caso a Argentina. E desde 91 nós temos a ABAC. E desde aquela época sofremos mais de 300 inspeções anunciadas e não anunciadas da Agência Internacional de Energia Atômica e da ABAC sem nenhum incidente. Isso mostra a essência dos nossos programas. Em 1996, nós recebemos a visita lá em Aramar do diretor-geral da agência, o Dr. El Baradei, e mais recentemente, em 2016, a nosso convite, veio o atual diretor-geral, que é o Dr. Amano, visitar as nossas instalações. Com uma declaração, na época, dizendo que isso não se tratava de um programa militar. Muito pelo contrário, era um programa nuclear exitoso e que traria muitos benefícios à sociedade brasileira. Por fim, outro aspecto importante, que é no que diz respeito a salvaguardas nucleares também, foi a criação e a efetivação da nossa agência de segurança nuclear e qualidade, agora em fevereiro passado, composta por professores de notório saber. Está aqui o nosso professor Aragão, nosso professor Auro, que se juntaram. O professor Auro, se eu não me engano, tem mais de 30 anos de Comissão Nacional de Energia Nuclear, deve ter passado lá pelo Dr. Rex Nazaré, né? Então, temos também a participação do Dr. Renato Cota, ex-presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, e outros tantos contribuintes que estão trabalhando conjuntamente com a CENEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, para o licenciamento das nossas instalações e do nosso submarino. Passemos agora às considerações finais. Nós procuramos mostrar que os nossos programas são programas de Estado, como falou o doutor Pedro Celestino, que passam pelos governos, passam pelas décadas, tendo em vista o seu longo prazo de execução. A transferência de tecnologia é notável e o índice de nacionalização também expressivo. Mostramos também, ou procuramos mostrar, que os nossos programas são transparentes e têm um viés muito grande no que diz respeito à segurança energética, tecnológica e de defesa do país, além dos benefícios que trazem para a aplicação pacífica da energia nuclear. No que diz respeito ao uso pacífico da energia nuclear ou da tecnologia nuclear, temos aqui vários exemplos de trabalhos nossos com a indústria, com as empresas e com a academia. Gostaria de destacar aqui o nosso trabalho junto com as indústrias nucleares do Brasil,
é uma parceria de quase 20 anos, iniciada, se não me falha a memória, no ano 2000. Já entregamos à INB mais de 6 cascatas e vamos inaugurar agora, no final do mês, a 7ª cascata, desenvolvida no nosso centro tecnológico, que fazem o combustível para as nossas usinas nucleares de Angra dos Reis. E o mais recente, parceria da Marinha com o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Saúde, que se juntou mais recentemente, principalmente com os recursos, né, para o desenvolvimento do reator nuclear de pesquisa e produção de radioisótopos, que é uma parceria que estamos realizando também com os argentinos. O projeto do reator é argentino e que vai proporcionar ao país a autossuficiência nacional na produção de radiofármacos, aplicações diversas e também ampliará o campo de pesquisa e fomento à tecnologia nuclear no nosso país. No contexto internacional, eu acho que ficou claro que o nosso país tem um papel importante. Os senhores observam nesse slide, só 3 países do mundo detêm tecnologia nuclear e expressivas reservas de urânio: o Brasil, os Estados Unidos e a Rússia. Ao final, eu gostaria de deixar uma mensagem que expressa bem o ideal da Marinha e do seu pessoal. Aliás, do seu pessoal, muito bem representado aqui nesse auditório, que com visão, organização, vontade e determinação, vem ao longo do tempo conduzindo esses importantes programas para o nosso país. Essa é a mensagem. Buscamos desenvolvimento, buscamos um Brasil melhor para as gerações futuras, bem como contribuir para a paz mundial dentro das nossas responsabilidades perante a comunidade internacional. Muito obrigado. Evidentemente que essa palestra superou a nossa expectativa, nos deixa entusiasmados com o trabalho que a nossa Marinha desenvolve para que possamos dominar em escala industrial a tecnologia nuclear, a energia deste século, assim como o carvão foi no século XIX, o petróleo no século XX, a energia deste século será nuclear. E por isso é objeto de tanta tensão no mundo, porque o Clube Atômico não quer novos integrantes e o Brasil, pelo que mostrou aqui o almirante Bento, é já um membro do Clube Atômico. Vou passar a palavra para o presidente da Academia Nacional de Engenharia, o nosso Dr. Francis Bogossian, para que teça suas considerações. Bom, eu faço minhas suas palavras. Eu acho que superou as nossas expectativas. Não que eu não esperasse que a importância que ia ter essa exposição. Não é a primeira vez que eu tenho trazido, quando estive presidente do Clube de Engenharia, as Forças Armadas, porque o Poder Civil conhece muito pouco do enorme papel que elas têm no desenvolvimento da nação brasileira. E comecei isso com o almirante Moura Neto, quando estava no comando da Marinha. E aí trouxemos o Exército, a Aeronáutica e o Ministério da Defesa.
e hoje superou as minhas expectativas no sentido de que eu sabia que ia ser uma maravilha, mas não sabia que ia ser tão impactante, né? Até coisas que eu já sabia, mas que não sabia mais. E também a assistência enorme de pessoas aqui presentes. Isso eu já deixei a pedido ao comandante, ao nosso presidente, que deixasse o 25º andar preparado. Então, nós vamos abrir aí as perguntas e aos outros, e que eu queria agradecer ao Almirante Moura Neto, que intermediou esse contato para viabilizar essa palestra. E, antes de encerrar, eu mandei o convite para as academias estaduais, e hoje recebi um telefonema do presidente da Academia Cearense, no sentido de levar essa palestra, conseguir que a Marinha vá ao Ceará para fazer essa exposição. Quer dizer, ele já estava antevendo isso aí. Então, muito obrigado, e vou passar a palavra de volta. Eu vou passar agora a palavra para o Almirante Mauro César fazer algumas considerações. Muito obrigado, presidente. Eu considero que a importância maior de uma apresentação como essa é divulgar ao povo brasileiro a honestidade do trabalho que é desenvolvido. E, por acaso, eu contei aqui ao presidente, ele sugeriu que eu dissesse isso em público. Eu estava deixando o Ministério em 1998, quando o projeto do IPEM INP, para a construção, para a fabricação de combustível para as nossas usinas nucleares, estava em franco andamento. E estava previsto nós utilizarmos urânio importado, urânio enriquecido importado. Eu disse, mas isso é um absurdo total. A parte crucial de independência do Brasil é exatamente isso. E nós já dominamos essa tecnologia. Levei cerca de 6 a 8 meses em briga dentro do governo, evidentemente silenciosa, porque essas coisas não se botam no jornal, até que finalmente conseguiu-se, o que só foi concretizado no ano seguinte. Depois eu não pude ver, mas já estava feita isso. Ora, isso significa o seguinte: é falta de conscientização do povo brasileiro para a importância disso que se faz. Por isso, uma apresentação como essa agora é de nós aplaudirmos com muita ênfase, com muita vontade, e que, por favor, isso seja divulgado para todos os brasileiros, porque isso é feito por brasileiros que têm amor ao seu país. Muito obrigado. O Almirante Bento está à disposição do auditório para perguntas. Conselheiro Salomão. Claro. Minha saudação a todos os presentes, especialmente aos comandantes da Marinha que vieram honrar o Clube de Engenharia com essa exposição, ao ex-ministro Mauro César. Eu queria registrar 2 pontos e assim justificar o meu entusiasmo com essa palestra de hoje. Primeiro, eu conheci o projeto Aramar em 1994, quando eu era deputado federal, e fui fazer uma visita. E lá encontrei um grande brasileiro que estimo muito até hoje, apesar das vicissitudes que atravessa, que é o almirante Otto Pinheiro, nosso conselheiro também do clube, e um grande brasileiro que eu tenho a honra de ser amigo. Nesse período, nós estávamos ensaiando, já estávamos fazendo enriquecimento com ultracentrífugas ainda não tão eficientes quanto as de hoje,
e já estávamos ensaiando o motor, o reator compacto para o submarino. De modo que é uma grande alegria ver que, passados tantos anos, 24 anos, a Marinha, com muitas dificuldades, eu assisti essas dificuldades quando, na Secretaria de Assuntos Estratégicos, tentamos impulsionar esse projeto e verificamos que, por incrível que pareça, ainda há brasileiros, né, que boicotam a energia nuclear e que boicotam o projeto do submarino. Eu ouvi que está presente aqui meu amigo Rex Nazaré, que, de certa forma, me orientou no início dessas questões sobre energia nuclear e que também testemunhou decisões e atitudes políticas de diferentes governos para atrapalhar esse programa que é decisivo para a soberania brasileira. Não há arma mais importante do ponto de vista estratégico do que um submarino com propulsão nuclear. E eu revelo aqui que meu último ato como deputado federal, em 98, foi exatamente liberar recursos para a continuidade desse projeto. E eu vejo com muita satisfação, com muita alegria, que a Marinha Brasileira não esmoreceu, que a Marinha Brasileira trabalhou, né, a partir desse acordo estratégico com a França para tornar realidade os 4 classes Scorpene, né, que serão fabricados, e certamente o 5º, que os franceses não estão tão engajados, mas que eu acredito que a capacidade da engenharia da Marinha e da engenharia brasileira como um todo serão capazes de tornar realidade no futuro próximo. Parabéns, muita honra, saio aqui como saí em 94 de Aramar, com o peito estufado de orgulho da Marinha. Muito obrigado. Alguma pergunta? Por favor. Simas. Boa noite, almirante. Meu nome é Marcelo Simas, eu sou da Universidade Petrobras e parabéns pela sua brilhante apresentação e por demonstrar como esse programa de desenvolvimento submarino é fundamental, né, para a defesa do pré-sal, né? Isso muito nos ensina, o comandante, o senhor deve conhecer, claro, o comandante Matos da Escola de Guerra Naval, que é chefe da divisão de geopolítica, né? E ele sempre nos brinda com palestras na Petrobras falando sobre a defesa da Amazônia Azul e a importância desse programa. Então, eu gostaria de saber do senhor quando esses submarinos convencionais estarão em operação e o nuclear também, qual a previsão deles? Muito obrigado pela sua participação, a sua pergunta e os seus comentários. Bom, o primeiro submarino convencional, que é o submarino Riachuelo, e nós estamos chamando a classe, deputado, de classe Riachuelo, que sempre o primeiro navio que é lançado ao mar, ele dá o nome à classe. Evidentemente que é um projeto francês, Scorpene, customizado para as nossas necessidades, mas será o submarino Riachuelo, que será lançado ao mar em dezembro deste ano, né, e iniciará os testes em seguida. E nós temos previsão de a cada 1 ano e meio lançar os outros submarinos convencionais. No que diz respeito ao submarino de propulsão nuclear, e aqui é importante fazer um comentário. Eu acho que o senhor fez uma alusão, e eu gostaria aqui de testemunhar de que a parceria nossa com o Estado francês está indo muito bem, obrigado. E também a nossa parceria com a empresa francesa, que é o Naval Group, ex-DCNS, também cada vez tem se fortificado mais.
E isso eu acredito que seja natural, porque é como a parceria, mal comparando, é como se fosse um namoro. Tem que ter tempo, tem que ter maturação, e eu acho que essa relação está bastante amadurecida, e nós estamos procurando, juntos, encontrar, inclusive, outras oportunidades para a utilização de todo esse complexo que aqui eu apresentei. No que diz respeito à sua pergunta, de forma objetiva, o submarino de propulsão nuclear, como eu falei, nós terminamos com a assistência francesa e a certificação francesa o projeto do submarino de propulsão nuclear, e, não por acaso, o nome dele se chamará Álvaro Alberto. Mas, terminada essa fase de projeto básico, nós entramos agora na fase de detalhamento, que levará cerca de 3 anos. Terminada essa fase, dependendo do desenvolvimento do nosso laboratório de geração de energia nucleoelétrica, nós iniciaremos a construção do nosso submarino. Cabe ressaltar que vários equipamentos já estão sendo contratados, que são equipamentos que, para a fabricação deles, leva-se bastante tempo. Esses equipamentos já estão encomendados e receberemos ao longo do tempo. Mas nós pensamos hoje iniciar os testes desse submarino no final da década de 20, em torno de 2028, 2029. Respondi a sua pergunta? Pois não. A batalha para conseguir o financeiro está muito ruim ou está conseguindo andar? A grana. E outra também, além do Brasil, a França fez contrato também, por exemplo, com a Índia, que é um país em termos parecidos com o nosso, geopoliticamente, ou com alguns outros países. Eu vou, na parte da França, eu vou pedir para o adido francês responder, que ele está por aqui. Mas estou brincando, viu? Não vou fazer isso. Afinal, nós somos parceiros. Não vou deixar você numa situação dessa. Mas investimentos, né? Recursos. Nós temos que ser realistas, né? É um programa de longa duração que requer uma média de investimentos para que o programa não sofra descontinuidade em algum dos seus pontos. Mas eu posso dizer, até para tranquilizar, que nós temos recebido os recursos necessários para continuar o programa. Evidentemente, temos alguns atrasos esses que não são só por questões financeiras, também são por questões do desafio tecnológico que nós temos, mas temos recebido. E mais do que isso, que é tão importante quanto os recursos, nós temos recebido o apoio da sociedade brasileira, principalmente a representação que nós temos no Congresso Nacional. Nós recebemos apoio de todos os partidos, recebemos visita de todos os partidos e temos conseguido, assim, dar continuidade aos nossos programas. E é bom dizer também que eles faziam parte do PAC, hoje fazem parte do Avançar, e isso demonstra que esses programas são programas do Estado brasileiro. Eles não pertencem a governos. 3 presidentes da República já estiveram nas nossas instalações, seja do programa nuclear, seja do programa de desenvolvimento submarino. Isso é uma coisa que a gente não está muito acostumado a ver, mas estamos vendo, né? Graças a Deus e graças também à seriedade do trabalho que está sendo desenvolvido, né? No que diz respeito, se me permite aí, tentar responder pela França, cada acordo, cada contrato é diferenciado.
a Índia, ela está construindo, se eu não me engano, inicialmente, 4 submarinos tipo Scorpene, tá? Mas que não teve a transferência de tecnologia que houve no caso brasileiro. Nós construímos um estaleiro novo, adaptado para esse tipo de construção. Eu me arrisco a dizer que é o estaleiro mais moderno que existe, com certeza no hemisfério sul, mas é um dos mais modernos que existem hoje no mundo, para a construção não só de submarinos, mas também construção de navios. E a Índia desenvolve o programa dela, né, de construção de submarinos, e eles adotaram uma forma contratual diferente com a Índia. Nós temos algum contato com os indianos, temos algum intercâmbio com os indianos, até facilitados pela nossa relação que nós temos com os franceses, né? E a França também tem negócios, se eu não me engano, é com a Malásia, não é isso? Com o Chile, mas o Chile apenas adquiriu os submarinos que foram construídos na França e vieram para cá. Um programa como o nosso, realmente, como um programa dessa magnitude, eles são únicos em relação com a outra parte. Tá? Muito bem. Muito bem. Gostaria, então... Tem mais uma pergunta? Como estudante, creio que também estudando o programa de energia nuclear, tanto de submarino, vocês já viram a universidade também, mas em breve, vocês já trabalham essa pergunta, né, aquela pergunta que às vezes a gente lá na direção, né, geral não sabe exatamente, né? Mas oportunidades existem estágios, né? Existem contratações. Eu vou pedir para um dos meus assessores aqui lhe procurar, tá? Ao término aqui do nosso evento, para lhe passar as informações e até onde você pode obter informações mais objetivas para aquilo que você deseja, tá? Mas como eu disse para para vocês aqui na nossa apresentação, empregos diretos são milhares, né? E isso aí tem um efeito multiplicador muito grande, que cada vez que o programa avança, mais indústrias, mais empresas, mais institutos de pesquisas fazem parte dele, e aí estudantes como você certamente têm uma oportunidade de fazer parte dele. Muito bem. Eu gosto... Boa noite. Uma pergunta, como o senhor havia dito sobre a nacionalização desse projeto da submarino convencional nuclear, como ele está se acontecendo em outras empresas para fornecimento de materiais que são fabricados no Brasil? O contrato, esse contrato com a França, foram firmados com o Naval Group 6 contratos, e esses contratos têm subcontratos, né? Um deles é a nacionalização, né? E temos, se eu não me engano, 100 milhões de euros, né? Os 4 submarinos, 100 milhões de euros. Isso. E nacionalização, nuclear, pelo menos 100 milhões de euros. Isso. Então, nós temos já alocado recursos que, por contrato, têm que ser aplicados na nacionalização. Mas eu vou lhe dizer alguns números, não número basicamente, mas porcentagens estatísticas que nós temos de, por exemplo, do material utilizado no estaleiro e na base naval. Aquilo que nós vimos lá, aqueles guindastes, aquelas ferramentas todas, todo aquele material, 90% fabricado no Brasil. No submarino, propriamente dito, não. Mas estamos fazendo investimento para que empresas nacionais, já temos empresas que vão fabricar válvulas de casco, baterias, parte do sistema de combate, sensores e etc., de grande valor agregado. Isso aí também que é importante. Tá? Bom,
Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de ilustres representantes da nossa Marinha, do seu passado, do seu presente e do seu futuro, porque aqui há oficiais de diversas patentes, e mais uma vez dizer a vocês da importância que programas dessa natureza têm para o nosso desenvolvimento. São programas de Estado que induzem o nosso desenvolvimento tecnológico e industrial. São programas que têm que ser mantidos em quaisquer circunstâncias, porque são programas essenciais à nossa soberania. Isso é o grande ensinamento de hoje, que um programa dessa natureza, o que ele significa para o nosso vir a ser como nação. Muito obrigado. Bom, para materializar essa nossa passagem aqui pelo Clube de Engenharia e também tendo em vista que a nossa diretoria é uma diretoria considerada recente na Marinha, eu gostaria de passar em suas mãos uma lembrança, esse aqui do clube, tá? Passar aqui para o presidente do clube, o nosso brasão da nossa diretoria, uma lembrança. Academia, evidentemente, não poderia ficar de fora, né? Vamos aqui para a fotografia. Beleza? É um brasão da nossa diretoria. Muito bom. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, vamos.